Tenho 700 inscritos. Sendo mais preciso, são 700 e pouco. E bom, vocês comentam coisas, são engajados nas merdas que eu faço e o feedback que eu tenho é muito satisfatório. Há alguns anos atrás eu não tinha nem 2 inscritos e tinha baixíssimas visualizações. Por isso, posso dizer que fico impressionado e muito feliz em ver como o conteúdo atual que eu produzo atingiu um público tão grande. E parece que vocês acham bem bacana o que eu ando falando aqui. Eu evolui na edição, em roteiro, em outras coisas também. E, nossa, são 700 pessoas. São muitas pessoas dispostas a prestar atenção no que eu digo. E claro, justamente por isso, eu tenho que fazer algo para vocês. Um vídeo homenageando meu querido público. E como que eu faço isso? Óbvio, vou pegar um dos animes mais curiosos da temática de putaria e tentar retirar leite de pedra. E vocês vão me acompanhar nesse delírio todo. Monster Musume no Hiro Nichijou, um mangá curioso, escrito e desenhado por Okayado, que tem outros projetos, mas não são muito importantes. Desculpe, fãs de 12 bestas, não me sinto intelectualmente desenvolvido para comentar desta masterpiece absoluta ainda. Mas voltando ao foco disso aqui, durante anos o governo japonês manteve um segredo, que criaturas místicas existiam, e 3 anos antes de começar a história, as autoridades governamentais revelaram a existência dessas criaturas e aprovaram um projeto conhecido como Intercâmbio Cultural de Interespécies. Desde então, essas novas espécies começaram a coexistir com os humanos, vivendo com famílias comuns como hóspedes de intercâmbio, estabelecendo, é claro, alguns direitos e restrições. Kuruzo Kimihito não era um voluntário do programa de intercâmbio, mas quando lhe foi apresentado a Mia, por engano, ele não teve coragem de mandá-la embora, então decidiu embarcar nesse projeto. Alguém já parou para pensar que em Monster Musume toda a história meio que deve ter nascido naquele universo de uma puta teoria da conspiração? Que o governo foi lá e disse: é verdade, rapaziada. Eu imagino o cara doidão dizendo: mulheres e cavalos gostosas são reais, para na outra semana ser real mesmo. Se o governo esconde a existência de outras raças, o que mais ele esconde da população? Mas esse não é o ponto que eu quero chegar. Lançado como um mangá em 2012 e surpreendentemente tendo um anime estupidamente bem animado para o gênero de putaria, principalmente com garotas monstro, existe uma garota cavalo, uma garota cobra e uma pidiguita da Silva, o que provavelmente torna Monster Musume uma das mais estranhas experiências de ser pego assistindo. Mas voltando ao assunto, boa parte da trama de Monster Musume se baseia em garotas estrangeiras que desconhecem o Japão e seus costumes culturais, e um japonês que desconhece os valores culturais delas também, mas ambos tentam criar uma relação harmoniosa mesmo com suas origens distintas. Existe um personagem chamado Smith-san que atua como toda a área burocrática sobre essas garotas, deixando bem claro por protagonista, o Kirito, o famoso Darling, que abrigar as garotas necessita de um cuidado bem especial. Não só pelo físico delas, porque caso você não saiba, cuidar de uma jararaca ou de um cavalo na sala da sua casa não é fácil. E eu nem sequer recomendo que você tente. Como também tem o fato que essas garotas estão em uma situação de fragilidade. É tudo muito novo, é uma situação de reintegração bem complicada. E Monster Musume tenta trazer a visão dos dois lados, com o próprio Kirihito entendendo que não é do dia para a noite que elas vão entender como tudo funciona. E ao invés de ter ódio, ele tem uma paciência gigantesca para toda essa situação. Monster Musume, por incrível que pareça, toca em temas até que bem interessantes. Ele poderia ser uma obra de comédia ignorando os possíveis problemas sociais que uma imigração de grande porte como essa pode causar em um país. E surpreendentemente, eles levam isso bem mais a sério do que eu imaginava, existindo uma lei bem rigorosa para qualquer um que se torne familiar de uma dessas garotas, cientes na situação delas, podendo sofrer algum tipo de abuso, então as leis são bem punitivas, impedindo até mesmo relações íntimas com as mesmas. Afinal, uma garota e um menino desconhecido é bem favorável a esse tipo de coisa.
Existem leis que até mesmo incentivam a troca de cultura e um respeito sobre tradições, que pode soar bem exóticas. Tem um arco todo focado na Centaur que fala sobre como a espécie dela tem uma prática de cornagem muito curiosa. Aí é esquisito, mas o mangá tenta justificar como um tipo de característica cultural plausível. E não é só isso não, o mangá ele vai muito mais a fundo. Investe em um arco sobre como uma empresa oportunista vê essas pessoas de outro país e usa para ganhar lucro em cima. Porque é uma puta de uma mão de obra boa. O mangá de putaria com mulher monstro não precisava ir tão longe. Mas eles falam da imigração, quem diria. Ai. Bom, nem tudo sobre pessoas viajando a outros países é bacana. O Japão, infelizmente, conta com vários casos de estrangeiros jogando lixo em lugares que não deviam ou apenas desrespeitando a cultura e cometendo crimes, como se a posição que eles têm os protegessem da lei e os dessem algum tipo de poder sobre os outros. E adivinha que obra também supôs que os turistas poderiam aproveitar de posições e regalias de uma cultura para poder cometer crimes? E também criou uma força-tarefa para lidar justamente com isso. Se você falou Monster Musume, parabéns, você está muito certo. MON é uma força-tarefa criada para lidar com os imigrantes que tentam de alguma forma burlar a lei, já que se o japonês tentar interagir, pode ser naquele universo visto como algum tipo de preconceito, algum tipo de ato, um tipo de xenofobia. Se o cidadão japonês for lá atacar um indivíduo, esse indivíduo ele pode falar, é cultura, é isso, é aquilo. Monster Musume, ele pega essa prática e ele até dá um exemplo disso, de um personagem dizendo que como ele é um estrangeiro, não tem como as forças-tarefas do Japão utilizarem de força indevida contra ele, porque isso poderia ser visto como um crime internacional. E é interessante você trago esse tipo de visão. Mas, mesmo que eu elogie e acabe trazendo muitas ideias boas, e realmente com uma base curiosa a ser observada, Monster Musume nem de longe trabalha a ideia de migração de forma realmente decente. O grande grupo de garotas que são apresentadas nem são assim tão boas. Na verdade, tirando a Mia, não tem nenhuma outra que tenha algum tipo de curva dramática ou que desenvolva bem a ideia do preconceito em si. Pô, a ideia de força-tarefa é até que interessante, mas todo o jeito que é aplicado são só pessoas de... Quer dizer, são só monstros de diferentes espécies com armas para atacar outros monstros. Quando você para pensar nisso de forma séria e tenta aplicar em um contexto que não seja comédia, é meio absurdo. E se você mesmo assim ainda quiser ler Monster Musume, por incrível que pareça, eu não recomendo muito não. O começo é até engraçado e tem algumas boas piadas de time cômico e um traço erótico que é bem decente. O início do mangá é bom e tem um anime que, putz, tem boa comédia, é bem dirigido. O anime de Monster Musume tem uma qualidade extremamente alta, tanto pro ano que foi lançado e pro tipo de gênero que era lançado, porque normalmente animes desse gênero não tinham essa qualidade. Só que com o tempo, os arcos no mangá vão ganhando histórias mais direto ao ponto. Existem muitos capítulos e arcos que eu nem leio exatamente o que os personagens falam, eu só pego parte do contexto e vejo as imagens, principalmente para fazer esse vídeo, eu fiz muito disso. A leitura foi extremamente rápida, porque eu notei que grande parte do diálogo era só para encher linguiça. E eu sinto que isso aconteceu porque Monster Musume não deve ser o projeto favorito do Okayado, nem fudendo. Ele parecia bem mais empolgado na época com o 12 Bestas, que eu comentei bem lá no início, e sinto que fazer essa obra não estava indo tão bem, já que ele teve que trabalhar em fazer 12 Bestas e Monster Musume ao mesmo tempo, e chegou o momento onde ele tinha que escolher qual seria o mais viável. E ele acabou, infelizmente, optando por Monster Musume. E isso explica tanto alguns momentos do mangá terem talvez queda de qualidade, porque ele estava dando com duas obras, e talvez porque ser forçado a parar um projeto que ele estava mais interessado, deve ter desanimado bastante em continuar com Monster Musume. O que explica o fato que o mangá tem uma quantidade extensa de momentos periódicos até que se lance um capítulo,
E tem essa queda de qualidade bem brusca em comparação aos momentos iniciais, que até mesmo tentava trazer boas ideias e dar uma pequena desenvolvida nelas. Mas não vamos terminar o dia de forma triste não, rapaziada. Vamos lá, somos 700 agora. E você que caiu nesse vídeo, se inscreve, compartilha, comenta aqui qualquer coisa. Vamos lá, sei lá, curtem mais, eu faço mais vídeos assim, tirando leite de pedra. É isso, bye bye, partiu.